Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a segunda questão de física do segundo exame de qualificação da UERJ 2024. Essa questão de física tinha uma tabela, e na tabela a gente tem tipos de superfície, e aí as opções são madeira, alumínio, aço e borracha, e na frente de cada uma dessas superfícies a gente tem o valor de coeficiente de atrito estático. Para madeira 0,2, para alumínio 0,4, para o aço 0,6, para a borracha 0,8. Então, só olhando para essa tabela, a gente percebe que ele está falando de coeficiente de atrito estático. O que é coeficiente de atrito? Coeficiente de atrito é aquela letrinha grega mi que a gente usa quando a gente está calculando força de atrito. Então, talvez seja interessante já lembrarmos que a fórmula da força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. E aí, quando a gente lembra disso, a gente já pode suspeitar de que se trata de uma questão de forças. E quando a gente está falando de uma questão de forças, muito provavelmente a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é desenhar o corpo e analisar as forças que agem sobre ele, porque é assim que a gente começa praticamente todos os exercícios de forças. Então, muita calma nessa hora, vamos ler o enunciado, anotar os dados e, em seguida, desenhar o corpo e as forças que agem sobre ele, certo? Então, o procedimento é esse. Vamos lá, questão 40 do segundo exame de qualificação da UERJ 2024. Um bloco com massa igual a 12 kg, então massa M igual a 12 kg, encontra-se inicialmente em repouso, então a velocidade inicial é igual a 0, sobre determinado tipo de superfície plana e horizontal. Então, na hora que a gente for fazer o desenho do nosso bloquinho, a gente já sabe que ele está numa superfície plana e horizontal. Que bom, sinal de que não é um exercício de plano inclinado. Em um dado instante, o bloco é empurrado por uma força de 72 newtons. Então, a gente tem uma força F igual a 72 newtons. Então, tem uma força empurrando esse bloquinho, vamos supor que seja para a direita, que se iguala ao módulo da força máxima de atrito estático que atua sobre ele. Então, essa força, apesar de estar sendo aplicada para empurrar o bloquinho, não faz com que o bloquinho se mexa ainda, justamente porque existe uma força de atrito que atrapalha que esse movimento aconteça. E ele está falando que essa força vai se igualar com a máxima força de atrito estático. E a máxima força de atrito estático vem justamente da fórmula da força de atrito, que é igual ao coeficiente de atrito estático, multiplicado pela força normal. Então, esses valores de coeficiente de atrito que estão na tabela, muito provavelmente vão se relacionar com uma força de atrito que é igual a essa força F, porque ele falou que elas se equilibram, então elas vão ser iguais. E aí, muito provavelmente, a gente vai descobrir qual é o tipo de superfície, né? Afinal, a gente tem vários valores de coeficiente de atrito e várias superfícies diferentes. E aí, continuando a leitura do enunciado, então ele fala, considere os seguintes valores de coeficiente de atrito estático, que é a tabela, e aí embaixo da tabela, ele fala para a gente admitir que a aceleração da gravidade seja de 10, então G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí vem a pergunta, como suspeitávamos, o bloco se encontra sobre o seguinte tipo de superfície. E as opções são justamente as 4 opções que tem ali na tabela. Então, a gente quer saber o valor do coeficiente de atrito, para daí descobrir qual é o tipo de superfície. Certo, então anotamos todos os dados, agora a gente vai terminar de analisar o nosso desenho que tinha o bloquinho e as forças que agem sobre ele. Nesse bloquinho, a gente já percebeu que tem duas forças horizontais, a força F e a força de atrito. Mas a gente também tem forças verticais atuando sobre esse bloquinho. A gente tem esse corpo sendo atraído para o centro da Terra pela força peso, e a gente tem o fato de esse corpo estar apoiado sobre uma superfície plana e horizontal. E sempre que tem apoio, a gente tem a outra componente da força de contato, que é chamada força normal, que é a força que impede que esse corpo penetre no apoio, né? Que ele, afunde nessa superfície. Então, vai ser a força que esse apoio exerce sobre o bloquinho, e o apoio empurra o bloquinho para cima. Então, a gente vai ter a força normal para cima. Como a gente já percebeu que esse bloquinho vai continuar em repouso, assim como no exercício anterior que a gente fez dessa mesma prova, que era o exercício do balão, a gente vai ter que a força resultante é igual a 0. Para a força resultante ser igual a 0, a gente tem duas condições nesse caso, dado que a gente tem forças agindo em duas direções diferentes. Na horizontal, a gente precisa que a força F seja igual à força de atrito, o que a gente já percebeu que vai acontecer, e na vertical, a gente precisa que a força normal seja igual à força peso. E isso é muito útil, porque como a gente quer descobrir o valor do coeficiente de atrito, a gente precisa do valor da normal, só que a gente não tem fórmula especificamente para normal. A gente só sabe descobrir o valor da normal a partir de outras forças. E nesse caso, a normal é exatamente igual ao peso, como acontece na maior parte dos exercícios. E para o peso, a gente tem fórmula, então a gente sabe que o peso, vou anotar aqui do lado, é igual a massa vezes a gravidade. Então, a gente já pode calcular o valor do peso. A massa é 12
e a gravidade é 10, então nosso peso deu 120 newtons, e a gente já percebeu que o peso é igual ao normal, então a normal também vai valer 120 newtons. A força F vale 72 e ela vai ser igual à força de atrito, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. E aí, agora que a gente sabe o valor da normal, a gente pode substituir ali. Então, 72 é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, que é 120. Vamos passar isso dividindo. Então, o coeficiente de atrito vai ficar 72 dividido por 120. E aí a gente pode fazer essa conta simplificando, talvez, se você, mais uma vez, como eu falei em todas as outras questões, se você quiser fazer a conta normal, fazer tabuada de 120, fica à vontade, mas eu gosto de simplificar. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 6. 72, eu sei que passa do máximo da tabuada do 6, que a gente sabe de cor, que é 60, só que passa exatamente 12. Então, vai ser o máximo que a gente sabe da tabuada, que é 10 vezes o 6, mais 2 vezes o 6, que é 12. Então, 72 dividido por 6 vai dar justamente 12. E embaixo a gente tem 120 dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2. E a gente copia o zerinho na frente. Aí a gente vai simplificar mais uma vez, eu vou simplificar mais uma vez por 2 mesmo. E aí, 12 dividido por 2 é 6. E 20 dividido por 2 é 10. E aí, nosso problema já está resolvido. 6 dividido por 10 é só voltar uma casa com a vírgula, isso vai dar 0,6. Esse é o valor do coeficiente de atrito. Descoberto o coeficiente de atrito, a gente vai olhar lá na tabela. Qual era a superfície que tinha coeficiente de atrito igual a 0,6? Era o aço. Então, nossa resposta é letra C. A superfície tratada no enunciado era uma superfície feita de aço. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem já e se inscrevam no canal. Essa questão caiu em um simulado que meus alunos fizeram agora no último bimestre. Pena que eu só resolvi agora, né? Senão eles iam saber até a resposta, gente. É isso. Então tá bom. Tchau, tchau e se cuidem.